Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Essa será a nossa 25ª leitura e essa leitura é muito interessante. Ela vai ser curtinha, vai ser apenas um registro, mas eu acho que vale muito a pena a gente focar nesse registro, porque ele é, enfim, a conversa entre Valéria e Cantone. Esse encontro que a gente sabia que um dia iria acontecer e aqui está o registro, né, no dia 16 de abril. E é muito interessante também. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui o que Cantone e Valéria conversam. 16 de abril. Hoje de manhã, por volta das 11, o contínuo veio à minha sala com um cartão de visita no qual se lia: Alessandro Cantone, advogado. Tive um sobressalto e meu coração disparou enquanto eu me perguntava se devia recebê-lo assim de repente. O contínuo esperava. Eu disse: mande entrar. Mas depois o chamei de volta. Mande entrar daqui a alguns minutos. Queria organizar meus pensamentos, mas nada me ocorria. Levantei-me, dei uns passos para lá e para cá, irrequieta, voltei apressada à escrivaninha, peguei na gaveta o pente e o estojo de pó de arroz, me olhei, me ajeitei. Havia acabado de fechar a gaveta quando ouvi a voz do contínuo: fique à vontade. E Cantone entrou. É um homem alto, bem bonito, elegante, de expressão resoluta, mas com olhos azuis e afetuosos, como logo notei. Cumprimentou-me com uma inclinação cortês. Fiz um aceno gélido para convidá-lo a se sentar, e uma força repentina me sugeriu tomar a iniciativa. Fez bem em vir, comecei. Eu tinha decidido lhe telefonar para nos encontrarmos hoje ou amanhã. Suponho que Mirella lhe falou de nossa conversa. Do contrário, eu não compreenderia o motivo de sua visita. Ele assentiu, enquanto eu continuava. Mirella é uma menina. Tenho certeza de que o senhor refletiu e veio me anunciar que está decidido a se afastar, a não perturbá-la mais. Não é assim? Interroguei-o num tom decidido que só admitia confirmação. Não, ele respondeu calmo e com igual determinação. Pelo contrário, eu vim para dizer à senhora que nunca deixarei Mirella. Eu previa que a conversa não seria fácil, mas não imaginava me defrontar com firmeza tão serena e gentil. Tinha-o imaginado diferente, cínico, talvez arrogante. Perguntava-me quem ele realmente era e, sobretudo, quais vínculos o ligavam à minha filha. Essa incógnita me tornou de novo agressiva. O senhor deve se afastar para que Mirella recupere sua calma. Mirella é jovem, bastará que o senhor se mantenha longe por 1 mês, 2 meses, digamos. Acrescentei para feri-lo. Ele balançava a cabeça, olhando para mim, com um sorriso confiante que me agastava. Não, minha senhora. Eu pensei muito, refleti muito. Eu não tenho a idade de Mirella. Tenho quase 35 anos. E me convenci de que meu dever é justamente ficar com ela. Por quê? Perguntei suspeitosa ao ouvi-lo aludir a um dever. Porque eu amo Mirella. Mirella me ama. Queremos trabalhar juntos. Temos um programa comum a desenvolver. Creio que juntos poderemos ser não somente felizes, mas úteis. Não sorria, acrescentou, congelando em meu rosto uma expressão de incredulidade. Eu sei quando falamos dessas coisas, de sentimentos, de propósitos, somos obrigados a usar palavras
que mal são ditas, parecem inadequadas, retóricas, ridículas. Mas é a verdade. Eu não valia grande coisa antes. Quanto a Mirella, ela era uma moça inteligente, bonita, só isso. É como se tivéssemos crescido de repente, ao nos conhecermos. Agora, juntos, somos uma força e temos o dever de não a desperdiçar. Quando digo que queremos trabalhar juntos, não me refiro somente à nossa profissão. Esta, sozinha, seria uma justificação insuficiente, embora eu fique feliz ao ver que ela ama seu trabalho e não o considera, ao contrário de muitas outras mulheres, apenas uma necessidade. Eu mesmo, antes de conhecê-la, levava uma vida muito diferente. Mas sempre senti que alguma coisa me oprimia, sobretudo depois que a guerra terminou. Não sei explicar, mas era como se minha vida, tudo o que eu fazia, fosse precário. É difícil falar dessas coisas, elas estão no ar, não têm uma definição precisa. Estou entediando a senhora? Acenei que não. Observava-o, queria saber onde ele ia parar. Estava atenta ao que ele dizia, mas desconfiada. Mirella poderia lhe explicar essas coisas melhor do que eu. Cantone continuava. Ela as sente melhor do que eu, porque é mais jovem. Muitos fatos, muitas condições novas cavaram um abismo entre a geração de Mirella e a minha. Eu consigo preenchê-lo por meio do amor. Talvez para a senhora seja difícil compreender Mirella porque ficou hesitante e eu o encorajei. Porque sou 20 anos mais velha do que ela, é o que o senhor quer dizer? Não, porque uma mãe não pode admitir que muitas coisas nas quais ela acreditou não importam mais para sua filha. Ao passo que outras novas interrompiam, dizendo que sempre foi assim. Os jovens sempre acreditaram poder renovar o mundo. Mas ele negava, dizia que os acontecimentos aos quais assistimos alguns anos atrás já não nos permitirão viver como antes. Quem compreende isso está vivo, disse. Quem não compreende é como se já estivesse morto. Surpreendi-me discorrendo prazerosamente com aquele que talvez seja o amante da minha filha. Eu queria encerrar a conversa observando que, afinal, esse não era o objetivo de sua visita, mas ele continuava. Eu amo Mirella, inclusive pelo tempo que ela traz em si, e que suas coetâneas também trazem, naturalmente, embora a maior parte delas não o saiba. Creio que poderíamos ter ido embora juntos, na própria noite de Natal, quando nos conhecemos na casa dos Caprelli. Ficamos conversando até o amanhecer enquanto os outros dançavam. Já estava tudo decidido desde aquela noite. Eu tinha somente mais uma carta e a julguei. Nunca pensou que Mirella possa ter sido atraída por seu dinheiro? Meu dinheiro? Ele exclamou, apontando o peito. Em seguida riu. Seu riso transmitia confiança. Era muito jovem. Não tenho dinheiro, disse. Eu trabalho. Precisei trabalhar desde estudante, como Mirella. Um advogado deve vender dia após dia seu trabalho como uma mercadoria. Ricos não são os donos do próprio trabalho, são os donos de coisas. Eu tenho palavras. As palavras são um capital fluido. Bastam-me poucos erros para voltar a ser pobre. Mirella e eu vamos trabalhar. Então eu perguntei, e sua esposa o que pensa do dever que o senhor sente de viver com Mirella? Após uma pausa, ele respondeu, eu vim para lhe falar disso também. O que lhe direi não é importante para Mirella nem para mim, mas sei que servirá para tranquilizar a senhora. Explico. Conheci Evelyn, minha esposa, em Roma, em 1946. Fizemos muitas viagens juntos. Ela me atraía porque é americana e representava um mundo diferente do meu. Parece ingratidão que eu diga somente isso sobre ela, mas é a verdade.
Depois fui encontrá-la na América. Achei que juntos ainda nos divertíamos. Ela ri bastante, é arguta, vivaz, e eu não sabia que existia uma moça como Mirella. Nós nos casamos, mas quando voltamos a Roma, as únicas coisas que tínhamos em comum, viajar, beber, nos divertir, logo se consumiram. Evelyn até começou a falar italiano, acrescentou sorrindo. Entre nós permanecia apenas o que tínhamos de diferente. Foi um ano dificílimo. Por fim, ela partiu, dizendo que voltaria depois de alguns meses. Sempre que lhe escrevia, adiava sua vinda. Eu sempre temia que anunciasse seu retorno. Passaram-se cerca de 3 anos e ela não voltou. Depois conheci Mirella. Descobri Mirella. É difícil fazer uma mãe compreender que sua filha é uma criatura extraordinária. Mas por intermédio dela, descobri a mim mesmo, minhas possibilidades, minha vida. Eu não acreditava que fosse possível conversar com uma mulher como se conversa com um amigo, de igual para igual. É realmente toda a vida contida no âmbito de 2 pessoas. Não mais somente uma brincadeira com uma bela jovem, como havia sido com Evelyn. Então, decidi ir à América para me divorciar. No impulso de contentamento, perguntei se Mirella sabia disso. Ele respondeu que Mirella sabe tudo sobre ele. Fui a Richmond 2 semanas atrás. Mirella temia que eu não voltasse. Estava desesperada no aeroporto. Constatei que não tinha percebido o momento difícil que minha filha havia atravessado. Fiquei lá somente alguns dias, continuava Cantone, para pedir a Evelyn que solicitasse o divórcio. É claro que ela concordou, e livres daquele vínculo que nos condenaria à solidão ou à infelicidade, nos despedimos como bons amigos. Ali, em Richmond, compreendi a diferença profunda entre Mirella e Evelyn. Uma das muitas, mas é a que talvez resuma todas. A saber, Evelyn se expressa por meio de coisas e Mirella por meio de ideias. Durante aqueles dias, me parecia haver perdido para sempre o prazer de conversar que Mirella e eu temos em comum. Quando voltei, era como se eu não tivesse respirado em nenhum momento, bebido em nenhum momento por todos aqueles dias. Ele ria e eu sorria, olhando-o. Eu tinha uma sensação de absoluto bem-estar, de paz. Perguntei quanto tempo levariam esses trâmites, quando eles se casariam. Não sei, ele respondeu. Honestamente, devo lhe dizer que na Itália é difícil obter a homologação de um divórcio concedido nos Estados Unidos. Aqui, as pessoas são obrigadas a permanecer acorrentadas, condenadas. A vida que nos seria adequada, que nos tornaria melhores, está ali, pronta. E aqueles que não têm coragem suficiente para superar os convencionalismos estão fadados a renunciar a ela, a ficar no escuro, na solidão, naquilo que para eles é o pecado. Por isso, inclusive, que Mirella e eu queremos trabalhar. Para criar, interrompi-o, intuindo que ele também, como Michele, como Mirella, pronunciaria palavras desprovidas de sentido diante dos fatos, da vida de todos os dias, dos filhos. Para criar uma consciência nova, não é? Completei com um sorriso irônico, maldoso. Ele assentiu, embora sem entender meu tom. Então lhe perguntei por que ele tinha vindo, por que havia solicitado essa conversa. Sem notar a irritação de minha voz, ele respondeu calmo, quase com doçura. Para ajudá-la a compreender Mirella e também a mim. Não me agrada o retrato com o qual a senhora me representa em sua imaginação. O homem casado, rico, que seduz a mocinha de 20 anos. Tudo é bem diferente, acredite. Nós acabaremos nos casando um dia, talvez.
Mas isso não é muito importante. Importante é meu total comprometimento com Mirella e ela comigo. Aquilo que juntos queremos ser e fazer. Para nós, o casamento não é o objetivo. Não queremos ser obrigados a nos amar. A cada dia escolhemos livremente nos amar. A senhora compreende, não? Respondi peremptória: não. Então ele concluiu: pena. Seja como for, vir falar com a senhora era meu dever, e achava que minhas palavras poderiam convencê-la. Sou um mau advogado. Pena, repetiu. Eu esperava que a senhora compreendesse. Eu me levantei porque desejava encerrar aquela conversa que me perturbava. Ele também se levantou e ficou me fitando, como se me interrogasse. Seus olhos expressavam um afetuoso pesar. Talvez Mirella tenha razão quando diz que a senhora compreende, mas tem medo de confessar. Eu gostaria que pelo menos não fosse nossa inimiga, acrescentou. Estávamos junto da janela aberta e nos detivemos ali por um momento, em silêncio. Eu o fitava com os olhos de Mirella. Que dia bonito, ele disse, e compreendia-se que está enamorado. Enquanto se despedia, nossos olhares se cruzaram por um instante, com amizade. Depois, prontamente, fechei a porta atrás dele, como para resistir a uma tentação. Uau! Essas conversas são, assim, incríveis. Eu acho essas conversas incríveis. E ela ter coragem de registrar isso, né? Pensando que ela é um registro dela, num diário que ela está fazendo, e ela registrar, né? É também uma forma de coragem. E uma forma de deixar ali, agora, na memória, sem esquecimento. Essa conversa, ela ia acontecer de qualquer forma, né? E puxa vida, eu confesso que eu, assim, fiquei fã do Cantone. Porque ele realmente, assim, ele e Mirella, a gente vê que são duas pessoas realmente que tem tudo a ver um com o outro. E ele verdadeiramente ama Mirella, né? Então agora a gente consegue ver o lado do Cantone, né? Que ainda pra gente era muito a visão da Valéria, que era exatamente essa visão que ele quis apagar, né? Do homem casado, rico, que seduz a mocinha de 20 anos. Essa era uma visão que ela passava e que, de uma certa forma, a gente também meio que constrói, porque a Mirella, ela não fala muito do Cantone nesses termos, né, porque ela sabe que a mãe dela não ia compreender. Mas a forma como Mirella, ela, não vou falar que ela defende, né, mas como ela fala do Cantone e ela banca essa relação com o Cantone, e Mirella não é uma menina boba, não é uma menina que se ilude. Então a gente percebe também que o Cantone, ele deveria ser um homem diferenciado, porque senão ela não estaria com ele. Porque quando ela fala lá que ela já estava cansada daqueles meninos da idade dela, que só queriam ir para a lanchonete, né, para aquela... tem um nome diferente que agora eu já me esqueci, né? Que com aquelas conversas bobas e tudo mais. Então é claro que Mirella não é essa jovem, né? A gente vê aqui que Mirella pensa, Mirella questiona, Mirella é uma pessoa crítica que não aceita qualquer coisa. Então Cantone, obviamente, que não seria um homem frívolo, né? Um homem que não fosse, que não tivesse algo em comum com ela. E enfim, né, agora que ele toma a iniciativa muito madura,
irresponsável, né, de procurar a Valéria, muito provavelmente em função daquela última conversa que as duas tiveram, e eles se abrem um com o outro, né? Quando ele fala aqui que a Mirella sabe tudo sobre ele, então assim, a gente percebe que é uma relação onde eles têm diálogo, um diálogo real, onde eles colocam o que sentem, o que pensam, né? Como que é o contexto, né? Quais são os conflitos, quais são as dificuldades. Eles não têm vergonha, eles não têm restrições com relação ao o que se dizer um ao outro, né? E aí fazendo uma comparação, né? Porque aqui, gente, eu não tive, eu não resisti, né, em comparar a relação da Mirella Cantone, Valéria e Michele. Né? Não sei vocês, à medida que eu estava lendo, se vocês também fizeram esse tipo de comparação, mas para mim ficou impossível não comparar, porque é o oposto, né? É uma relação completamente oposta. Aqui a gente vê uma cumplicidade, a gente vê uma sinceridade, a gente vê um amor verdadeiro, né? E um amor também com objetivos juntos. E Valéria com Michele, a gente vê um distanciamento, né? Uma falta de diálogo total, né? Valéria não fala dos seus sentimentos, não fala dos seus desejos, Michele não fala dos seus sonhos, né? Nunca falou, sempre se escondeu e sempre fica naquela coisa, né? Aquela coisa no ar, naquele achismo, né? Que ela já fez o registro aqui em leituras anteriores. Então, e Valéria não é verdadeira, né? É uma imagem que foi construída, e essa relação entre os dois, ela é baseada nessa imagem, né? E ele ainda, né, a vê como uma mãe, né, que é pior ainda. E então assim, é uma relação completamente diferente, né? Cantone ama Mirella pelo que Mirella é verdadeiramente, né? Exatamente por ela ser essa mulher questionadora, essa mulher que pensa, essa mulher que avalia, né? Que não aceita qualquer coisa, que vai em busca dos seus objetivos, que é focada, né? E quando ele fala que ela ama o que ela faz, né? Que essa questão que eles querem trabalhar juntos, né? E que ela ama o que ela faz. E não que o trabalho para ela não é como outras mulheres acham que é uma necessidade, porque Valéria, na verdade, começou a trabalhar por necessidade. E assim, apesar de ser um lugar onde ela se encontra antes do Guido, né? Antes do Guido aparecer da forma como ele aparece agora na vida dela, mas era o espaço que era o único espaço que ela tinha, que era dela, né? Que era um espaço fora de casa, e onde ela conseguia ser vista, né? Onde ela conseguia mostrar inteligência, ela conseguia mostrar responsabilidade, ela conseguia mostrar competência, né? Então ali era o lugar onde ela podia manifestar aquilo. Mas então assim, ela gostava daquilo, mas talvez ela não amasse como a Mirella ama. Ela gostava do que aquilo representava para ela, porque era o lugar dela, onde ela tinha o espaço, a sala que era dela, coisa que ela não tinha em casa, onde ela poderia ser vista dentro desses valores que ela tinha, mas em casa não era reconhecida. Então lá ela poderia ser reconhecida por esses valores, né? Mas isso não quer dizer que ela amava trabalhar. Ela trabalhava por necessidade, ela tinha necessidade de trabalhar. Quando ela começou a escrever nesse caderno, aí ela percebeu, né, que ali era um espaço que era prazeroso para ela, né, que ela era vista. É diferente a relação.
Uma coisa é a gente trabalhar naquilo que ama, e aí não interessa o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão pensando dela, como que as pessoas a enxergam ali. Não interessa. Ela faz aquilo pelo amor de simplesmente fazer, sem condição, sem nenhuma condição. Ela, a gente percebe aqui pela fala que ela tem, tem um retorno. Ela está ali para obter um retorno, né? Mesmo que seja algo assim, um retorno que para ela é bom, que para quem não tem nada, né, ela ter esse retorno no trabalho, para ela dar uma estimulada e melhora a autoestima dela. Aqui eu percebi, em minha percepção, não sei se vocês têm essa percepção, aqui eu percebi que ela realmente ela trabalha por necessidade, né? E que talvez ela não ame o que ela faça. Ela fala que gosta e tal, mas ela sempre coloca esse reforço por trás, né? Que o chefe dela, o diretor, confia, que ela é supervalorizada, que as pessoas a respeitam, né? Que ela tem uma sala que é dela, que ela tem muitas responsabilidades, né, que ela executa as tarefas dela com muita, né, corretamente. Então, assim, sabe, isso é uma fala de querer se valorizar, né? É uma fala de, tipo assim, de como ela é vista ali. E isso para ela é importante, porque em casa ela não é vista, então já é alguma coisa. Agora, talvez trabalhar por amor? Não sei. Eu comecei a questionar isso aqui. E eu não sei, eu acho que talvez ela não trabalhe por amor. Agora, com a presença do Guido, aí já a coisa mudou de figura, não quer dizer, porque agora ela vai para o trabalho com um motivo a mais, né? Mas talvez não seja o amor ao trabalho, né? Agora o motivo, além disso tudo, é o Guido também, né, de poder estar na presença dele. Então, desculpa. Então eu achei interessante isso, né? E ele, sim, o Cantone, ele é um cavalheiro, né? Aqui, assim, ele foi muito respeitoso com ela, mas ele não abaixou a cabeça para ela em momento algum, né? E quando ele fala, né, quando ela quer impor a autoridade, né, porque é a forma como ela tem de ser vista e de se impor, pelo menos em casa, né, então ela quer passar isso para ele, né, e ele fala, né, tipo assim, que Mirella, né, Mirella é uma menina, que ela tinha certeza que ele tinha ido lá para falar com ela que ele não ia mais ficar com ela, e ele falou, não, estou aqui exatamente para o contrário, para dizer que eu nunca vou deixar a Mirella. Então, uau, né, assim, ele foi, assim, né, extremamente, assim, seguro no que ele estava falando. Independente do que a Valéria falasse com ele estava muito seguro do que ele queria naquele momento. E ele falou sem agressividade, com respeito, até com doçura em alguns momentos. E aí a gente vê a maturidade dele também, né? E ele confessa aqui para Valéria que ele ele se tornou uma outra pessoa depois que ele conheceu Mirella, que ele se descobriu. Olha que interessante, né? Mirella ajudou ele a descobrir ele próprio. Então, olha que relação bacana, porque é uma relação a dois que deveria ser as relações, né, a base dessas relações, onde um ajuda o outro, né, igual ele fala, né, que como que ele poderia imaginar que poderia conversar com uma mulher, né, porque isso na época lá, né, a gente tem que levar em consideração o contexto, né, de igual para igual. Lembram da fala do Ricardo um pouco atrás, que ele falou que não se pode conversar com uma mulher de igual para igual? Olha de que diferença aqui de pensamento. Olha como a maturidade
do Cantone, né? Porque isso para ele era valor, né? De conversar com Mirella de igual para igual. Então a gente já começa a imaginar como que vai ser a relação do Ricardo com a Marina, né? Vai ser complicada, porque ele não vai conversar de igual para ela. Então Marina vai ser submissa a ele, que é isso que ele pensa, né? Ele quer uma mulher submissa, e o Cantone não, ele quer uma mulher que o interrogue, que o questione, né? Que o alerte. E da mesma forma, ele da mesma forma com ela, né? Isso é trocar, é crescer juntos, que é o que ele fala aqui, que ele quer crescer junto com ela, né? Apesar dessa diferença de idade, são de gerações diferentes e tal, mas a Mirella, ela tem uma maturidade que se a gente for ver o que ela fala aqui, é como se ela tivesse a idade do próprio Cantone. Ela não parece uma menina de 20 anos, de jeito nenhum. Então a idade aqui pouco importa, porque, igual ele fala, né, que a ex-esposa, ela se manifestava por coisas, né, e a Mirella por ideias. Então, assim, é muito diferente a relação, né, quando a pessoa se manifesta por ideias, porque é uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem uma mente aberta, que aceita mudanças, que questiona, que não aceita de imediato aquilo que lhe é imposto. Então, é uma pessoa que também pode mudar de opinião, né? Porque isso faz crescer. Se tem uma opinião e que aquilo dali de repente já não começa a fazer sentido, vamos mudar. Isso é maturidade. E aí, o que a nossa Valéria faz? Ela não muda de opinião em momento algum, né? A Valéria, ela é, assim, aquela pessoa rígida nos seus conceitos. Se ela ouvisse a Mirella, né? Se ela desse uma abertura nela própria para poder deixar pensar algo diferente, né? De ver pelo menos uma possibilidade de algo ser diferente, puxa, a relação das duas seria diferente, a relação dela com a família seria diferente, a relação dela com as amigas, a relação dela com o mundo seria diferente, e principalmente a relação dela com ela própria seria completamente diferente. Quando ele fala aqui que juntos eles são uma força, né? E temos o dever de não a desperdiçar. É legal isso, né? Porque isso mostra que os dois, eles realmente, assim, eles são realmente conectados verdadeiramente um com o outro. Existe algo ali que é muito forte entre os dois, né? É um amor e uma força. E esse amor é uma força para eles. E se eles conseguirem manter essa força durante essa relação, puxa vida, né? É uma relação assim que tende a ser uma relação assim muito incrível, muito madura, onde realmente os dois vão crescer nessa relação, né? Uma vez uma psicóloga me disse que, nunca esqueci disso, falou, olha, se duas pessoas estão juntas, mas duas pessoas estão juntas, né, quando elas se unem, é para elas crescerem, né? As relações entre as pessoas, elas precisam de ser de crescimento, né? Seja uma relação afetiva, uma relação de amizade, elas precisam crescer, as duas. Elas não vão, muitas vezes, crescer igualmente, porque são pessoas diferentes. Umas amadurecem mais rápido, outras nem tanto, mas se a outra também está amadurecendo, tá tudo certo, cada um no seu tempo, respeitando. Mas se elas estão crescendo nessa relação, se é uma relação que faz crescer, aí tá tudo certo, é isso, né? A relação tem que ser essa, de crescimento. Agora, a partir do momento que uma das pessoas, basta uma das pessoas, não estiver crescendo com essa relação, então essa relação ela
está fadada a se desfazer, né? Não, ela perde o sentido. Ela perde o sentido. Porque uma quer ir, mas a outra está ficando. E essa que fica, puxa a outra para trás, né? Ela tende a puxar a outra para trás e não deixar essa que está crescendo continue a crescer. Eu nunca me esqueci disso. E quando ele falou que eles são juntos uma força, que eles não podem deixar que isso se desperdice, é isso, né? Aqui a tendência, pela conversa, a tendência que a gente percebe aqui é que os dois vão crescer, né? E já estão crescendo nessa relação que tem poucos meses, porque nesses poucos meses ele se descobriu com a ajuda dela. Então isso é troca, isso é crescimento. E o que a gente vê na relação do Michele e da Valéria? Crescimento zero, né? Crescimento zero. É uma relação que estagnou e que não sei, né? Não sei aí o que vai dar nessa relação, mas é uma relação que está estagnada há muito tempo, há muito tempo. E né, quando ele fala, né, que a Mirella poderia explicar essas coisas melhor que ele, porque ele falou assim que é difícil de colocar isso em palavras, porque realmente, né, é uma coisa assim, que é muito de sentir, né, e quando ele fala que, né, que essa coisa que oprime, né, principalmente depois que a guerra acabou, é porque realmente, assim, né, é algo que não faz mais sentido. Depois da guerra, ninguém vai ser o mesmo. A própria Mirella falou isso lá atrás, né, naquela conversa com a mãe. Não tem como, depois de uma guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, não tem como as pessoas serem como eram antes, né? E ele, não, nossa, e essa fala dele aqui é muito forte, né? E quem compreende isso está vivo. Agora, quem não compreende é como se já estivesse morto. Gente, isso aqui é muito forte. Porque eu não sei, eu acho que Valéria aqui, se eu tivesse no lugar dela, assim, como eu me coloco muito no lugar da personagem aqui, na hora que ele falou isso, eu senti lá no fundo aquela pontada, como se estivesse falando para mim, né? Porque é isso, não tem como, depois de um evento mundial, né, e que a Itália sofreu muito com isso também, né, que eles passaram necessidade, tudo extremamente regrado, comida era, né, contada. Não tem como falar que a vida é a mesma de antes. E alguma coisa muda dentro da pessoa. No mínimo, ela tem que amadurecer. Ela tem que pensar na vida de uma forma diferente. E Valéria continua com os mesmos conceitos de antes da guerra, né? De antes da guerra, aqueles conceitos que foram passados de geração para geração, né? E ela não mudou, ela não conseguiu mudar. Então, o caderno está ajudando, mas ela não consegue admitir, porque ela está muito presa nesses conceitos. E o Cantone, né, por ser de uma outra geração também, e a Mirella, eles já conseguem isso. Ele sentiu uma opressão, né? Por ser até mais velho que Mirella, viveu a guerra muito diferente da Mirella. Mirella era criança. Ele não, ele já era um adolescente aí, um jovem adulto. Então, é diferente para ele. Então, ele elaborou isso de uma forma diferente, né? Ele falou que ele consegue preencher, né, essas condições novas, né, que geraram esse abismo, né, entre a geração dele e da Mirella, mas ele consegue preencher esse abismo com o amor. Bonito, né? Muito, muito interessante. Então, assim, e aí quando ele fala que talvez seja difícil para ela entender, né, aí ela já vem falando, né, porque eu sou 20 anos mais velha que ela, e falou, não, é porque uma mãe não pode admitir que muitas coisas nas quais ela acreditou não importam mais para sua filha. Então, são conceitos diferentes, né? E aí, é isso, foi o que a conversa anterior, né, que ela teve com a Mirella, e aquela outra conversa, né, lá atrás, que a Mirella já repete isso para a mãe, fala, os seus valores são diferentes dos meus,
né? Eu não quero repetir a sua história, eu não quero repetir os conceitos, essa rigidez, esses pensamentos que foram passados de geração para geração, que chegaram até você e que você está querendo passar para mim. Eu não acredito nisso mais. Eu penso diferente e eu quero fazer diferente, né? Então é isso. Então, para uma mãe, realmente é difícil admitir isso. E eu imagino que quando ele falou, também deve ter sido outro baque para ela, né? Porque ouvir isso do homem que está namorando a sua filha e que ela, né, criou uma antipatia, né, de imediato por ele, ouvir isso dele deve doer também, né? Então, assim, é isso, né? A Valéria, ela teve e ela está tendo milhões de oportunidades para poder sair dessa caixa que ela se colocou, né, desses pensamentos dela, dessas construções, né, desses valores que ela traz, e para poder abrir a tampa dessa caixa e ver o mundo lá fora de uma outra forma, de pelo menos procurar tentar ver de outra forma, né? Ela teve milhões de possibilidades, a Clara, a própria filha, Mirella, agora o Cantone, e ela ainda continua agarrada naquilo, né? Não solta. Igual ele fala, né? Quando ele fala do divórcio, né? Ele fala, né, que lá na Itália eles estão fadados, né, por causa exatamente desse pensamento, né, dessa sociedade com esses conceitos tão rígidos, né, que eles estão condenados a ficarem numa relação que a vida, como é que é? Aqui, ó, que aqueles que não têm coragem suficiente para superar os convencionalismos estão fadados a renunciar a ela, a ficar no escuro, na solidão, naquilo que para eles é o pecado, né? Que eles estão condenados, acorrentados a uma relação. Gente, ele falou da Valéria aqui, né? Falou da Valéria, porque ela, né, está assim se apaixonando por Guido. Fala que não é possível, porque é claro, ela na cabeça dela, ela nunca pensa em separar do Michele numa relação que já está falida, mas ela está ali mantendo aquela relação, né? Porque ela tem que manter a fachada da boa esposa, porque se ela separa do Michele, é como se fosse uma derrota. Para ela é uma derrota, né? Então, ela não pode, em hipótese alguma, fazer isso, gente, mas isso assim, eu estou falando, é algo assim, que eu é uma leitura que eu fiz, que eu estou fazendo dela, de tudo que vem acontecendo, né? Dos conceitos e das bases onde ela fica, onde ela se apoia, né? Então, em momento algum, ela fala que da possibilidade de se separar. Uma vez aqui ela até pensou, né? Mas acho que foi tão rápido que quase que passou despercebido aqui nas leituras, né? Porque isso para ela é ser imperfeita, né? É quebrar essa imagem da perfeição, da esposa perfeita, da mãe perfeita, da dona de casa perfeita. Então ela não consegue, então ela prefere ficar ali numa relação onde não há crescimento, né? Do que tentar algo novo, né? Não tô falando nem para ficar com Guido, mas para ter uma vida pelo menos que faça sentido para ela. Pode até ser com o Michele, mas vamos abrir o jogo? Vamos chegar e vamos rever essa relação? Porque do jeito que tá, não tá bom. Não tá legal, mas ela não faz isso, né? Ela quer manter, sempre querendo manter aquela imagem dentro daquela família, né? E é muito legal porque ele admira a Mirella demais, né? Ele admira ela muito. E ele fala, né, que é muito difícil para uma mãe admitir que a sua filha é uma mulher extraordinária, né? Que realmente, assim, né? Eu acho que talvez para Valéria é como se a filha suplantasse a mãe, né? Então isso, para ela admitir isso é difícil. Eu acho que num nível inconsciente, tá?
Ela, por isso que ela fica querendo se relacionar com a Mirella através da autoridade, porque é a única forma dela ser superior à Mirella, né? Mas ela, e a gente já falou que ela tem ciúme da Mirella, né? A Mirella é a sombra dela mesmo, né? Então assim, ela tem um certo ciúme. Então como que ela vai admitir que a filha dela é uma mulher extraordinária, né? Não tem como admitir. É muito difícil, né, para ela. Uma outra coisa que ele, né, ela sempre ataca, né, ela não baixa guarda, né, ela não admite. É isso que ela faz com a Mirella nas conversas, né? Ela sempre retruca, ela nunca para pensar, né? Tipo assim, ouve e depois deixa eu pensar nisso, não, né? Então aí ela tinha a última carta aqui dela, que era a questão do dinheiro, né? E ele fala, não sou rico não, eu trabalho, né? O dinheiro que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho e nós vamos trabalhar, eu e Mirella. Ela não, tipo assim, ela não tá ficando com ele por causa de dinheiro, ela tá ficando com ele por amor e por terem essa condição de crescerem juntos, tanto como seres humanos, como profissionais, né? Socialmente, porque eles querem isso, né? Mas tendo como base o amor, né? Um objetivo em comum, coisa que Valéria e Michele não têm, né? Eles não falam dos seus sonhos. A Valéria nem sabe, nem leu o tal do argumento, ele nem dividiu o argumento com ela. Então, assim, que base que essa relação da Valéria e do Michele está apoiada, né? Eu, sinceramente, eu já não sei nem em que base. Se tem alguma base, né? Talvez seja somente nessa fachada mesmo, né? Ou então estejam acorrentados, como ele fala aqui, né, no registro. Outra coisa que eu né, achei interessante, né, eu já comentei algumas coisas lá da frente, porque quando ele fala que ele foi para os Estados Unidos, né, para pedir o divórcio, né, que a Mirella temia que ele não voltasse, que ela estava desesperada no aeroporto. Lembram daquela leitura em que a Mirella estava no quarto e que, para variar, né, a Valéria queria espicaçar, queria arrumar confusão, né? E ela fala que ele tinha ido para Nova York e que ela tinha medo, né? E a gente não sabia, né, de que medo que ela estava falando. E a gente, assim, começou a achar que era o medo dele sofrer um acidente, né, de avião Mas, assim, a gente, assim, Valéria, né, e a gente tá lendo aqui o registro da Valéria, né, mas a gente não sabia que medo que era esse. E aqui ele fala, né, que é o medo dele não voltar para ela. Imaginem, realmente, assim, apesar dela conhecer e saber do amor dos dois, mas reencontrar a esposa e pedir o divórcio, de repente ele poderia ter uma recaída lá e ficar por lá e não voltar, né? Só que o amor realmente deles dois era muito forte, muito forte, né? E ele percebeu claramente lá que a Evelyn não tinha nada a ver com ele, né? Era uma relação baseada numa superficialidade total, era só diversão e tal, não tinha esse crescimento. Eles são bons amigos, né? Eles são ótimos amigos para viajar, para conversar, para rir, mas não para ter uma vida juntos, constituírem uma vida juntos. Então esse era o medo. E aí ela fala aqui, né, que ela constatou que não tinha percebido o momento difícil que minha filha havia atravessado. Sim, né, por quê? Porque ela não consegue se aproximar de Mirella sem atacar, né? Sem as críticas, com esse olhar diferente, ela não dá abertura.
Então, o tempo todo ela olha essa relação da Mirella com o Cantone, e toda vez que ela vai falar da Mirella com o Cantone, é sempre baseado nos valores que ela traz dentro dela. Então, ela não consegue ver que eles podem ter uma relação de verdade, né? Verdadeira, porque a relação que ela tem com o marido não é uma relação verdadeira, é uma relação que foi construída, né? Por uma personagem que ela criou. Então ela não consegue ter referência disso, porque ela não tem isso, ela nunca teve isso. Então quando a Mirella a confronta de coisas que ela não tem referência, né? Na verdade, ela não tem referência, mas ela tem essa referência interna, mas só que ela não consegue entrar em contato com essa referência interna, né? Então, olha, né? Assim, ela se ressente disso, né? Porque naquele momento ela poderia ter dado apoio a ela, né? Então, naquele momento ela fala, né? Ela vai na janela e fala que o tempo está sereno e que ela não precisa ter medo, porque ela achava que ele poderia sofrer um acidente de avião, né? Mas só que na realidade ela tinha medo era de que ele não voltasse para ela, né? Então assim, olha, né? E a Valéria perdeu essa oportunidade de ser esse apoio, de acolher a filha dela, né? Nesse desespero interno, nesse sofrimento interno que ela estava tendo, né? Nesse temor que ela estava tendo naquele momento. Ela perdeu essa oportunidade por causa dessa desconexão, né? E pelas bases em que ela se apoia, né? Uma outra coisa aqui que eu anotei aqui, né? Que eu marquei, algumas coisas que a gente já falou, né? Quando ele fala, né, que para eles o casamento não é o objetivo, que eles não querem ser obrigados a se amarem, mas a cada dia escolherem livremente se amar. Ai, gente, isso é muito legal, né? Isso é de uma maturidade que eu fico assim, nossa, gente, hoje, será que hoje existe, né? A gente tem relações assim, né? Fiquei me perguntando. Porque isso daqui está muito à frente daquela sociedade dos anos 50, onde as relações muitas vezes eram muito por conveniência, né? A Valéria mesmo quase foi assim, né? Quase foi. Então, e para ela ter se casado com o Michele, que ela fala que se casou por amor, já foi algo assim, já diferente, fora do contexto, né, da geração da mãe. E agora a filha dela está indo para um patamar mais alto ainda, né, num nível superior, porque eles não vão se obrigar a se amar, eles vão escolher se amar livremente durante toda a vida. E no momento, talvez, né, caso aconteça de começar a ser uma obrigação, talvez eles mesmos já vão se resolver por ali e falar, olha, não dá mais, né? Então, mas assim, é tudo muito, isso, para admitir isso, tem que ter muita maturidade, né? São duas pessoas realmente que se encontraram, né? Que se encontraram e se descobriram um no outro, tanto que parece que a Mirella, depois que ela encontrou o Cantone, ela ficou uma pessoa mais madura. Antes ela era muito, muito na rebeldia, né? A gente via que ela era muito cruel nas palavras com a Valéria. Mas depois de Cantone, a gente percebeu que, assim, que ela continuou sendo muito verdadeira, mas com menos crueldade, talvez, né? Então, um ajudou o outro, né? Um vai ajudando o outro a se descobrir. E como ela fala para o Cantone sobre a mãe, né? Então ele já sabia o que ele ia encontrar aqui. Ele já sabia que ela ia retrucar, que ela não ia entender, uma série de coisas. E muito legal, né? Porque quando ele pergunta que a senhora compreende, né, essa coisa de não serem obrigados a se amar, ela fala não.
Não. E realmente, como que ela vai compreender se ela vive exatamente o oposto, né? Então, assim, essa conversa para ela estava realmente, assim, a perturbando, igual ela falou aqui, claro, né? Então, ele conclui, né? Não, que pena que a senhora não compreendeu, depois disso tudo que eu falei, né? Não tenha compreendido, uma pena, né? Então, assim, que ele realmente esperava que ela compreendesse, não sendo a filha falando, né? Sendo uma outra pessoa. Só que ela criou uma imagem dele, né? Agora que a gente percebeu que ela começou a desconstruir essa imagem, porque ela, né, em alguns momentos ela sentiu bem-estar, de paz, né, em estar na presença dele. Ela se sentiu aliviada, ela sentiu aqui os olhares se cruzaram por um instante com amizade. Então, assim, é isso, né? Ela sente, acontece, mas logo depois ela recua. Porque aí depois prontamente fecha a porta atrás dele, né? Como para resistir a uma tentação. E é assim que ela finaliza, né? Porque é a tentação realmente de gostar do Cantone, de admitir que ele é um homem que é bom para a filha dela, né? Que é um homem de valor. E admitir isso para ela, nossa, deve ser terrível, porque ela construiu a imagem dele da pior pessoa da face da terra, né? E agora ter que desconstruir essa imagem, ela que é essa pessoa que é difícil de mudar de opinião, né? Ela tem crenças muito fortes e quando ela cria algo, ela acredita piamente naquilo, ela firma pé e não muda. Então, então assim, deixa eu fechar essa porta depressa antes que eu comece a gostar dele, né? Antes de admitir que ele realmente é bom para Mirella. E a última fala dele para ela, fantástica, né? Talvez Mirella tenha razão quando diz que a senhora compreende, mas tem medo de confessar. Que é isso, né, gente? A Valéria não é boba. A Valéria não é boba. Eu acho que ela realmente deve compreender, mas ela tem medo de confessar, porque se ela confessa que isso tudo que a Mirella fala é verdade, isso tudo que ele fala é verdade, e admitir, né, e confessar o que ela sente e o que ela pensa, é desconstruir totalmente a Valéria que ela demorou anos para construir. E ela não tem coragem de desconstruir essa imagem, né? Só que cada dia que passa ela está sendo forçada a isso. Então fica a pergunta, será que ela vai conseguir destruir essa imagem, né? E ser a Valéria realmente verdadeira, a Valéria que ela é, né? A pessoa que ela é verdadeiramente, né? Ficamos aí com a pergunta e a gente vai ver aí na sequência do livro como que as coisas vão acontecendo para ela, né? Mas o cerco está se fechando e aí só depende dela, né? Essa compreensão, essa permissão, né? De olhar para fora dessa caixa, nem que seja por uma frestinha, e tentar ver o mundo, as pessoas, a sociedade e ela própria de uma forma diferente. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais, até a próxima leitura.